pessoal, passando aqui no canal para trazer mais informações sobre o direito trabalhista. Antes de entrar no assunto, quero pedir vocês aí que se inscrevam aí no canal, divulguem, compartilhem o conteúdo trabalhista que a gente tem postado aqui no canal. Primeiro ponto, no meu entendimento a respeito das férias, se as férias foi comunicado ao empregado por parte do empregador com data certa do momento que se iniciaria essas férias, com base no artigo 468 da CLT, essas férias não podem ser canceladas a não ser que o empregador e o empregado entrem aí em consenso e eles juntamente concordem em adiar ou em cancelar essas férias, desde que isso não venha resultar em prejuízo para o empregado, certo? Primeiro passo. Agora ela perguntou se poderia cancelar. Eu não sei qual é a atividade dele, mas a medida provisória 927, agora de 2020, ela traz aí uma medida de antecipação de férias individuais e até mesmo de cancelamento das férias. Ela traz aí a opção, dentre algumas categorias trabalhistas, onde as férias, mesmo já tendo sido marcadas, mesmo já tendo sido dado o aviso ao empregado, essas férias elas poderão ser canceladas. Veja o artigo 6º da medida provisória 927. Olha o que ele diz. Durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, que é da mesma medida provisória, o empregador informará o empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência no mínimo de 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado. Ou seja, a medida provisória, ela tira aquela obrigatoriedade de se avisar aí com 30 dias de antecedência. Aqui no caso, diante da pandemia, ele pode conceder essas férias e avisar apenas 48 horas antes. Inciso 1º, parágrafo 1º. As férias. Inciso 1. Não poderão ser gozados em períodos inferiores a 5 dias corridos. E, inciso 2º, poderão ser concedidos por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha sido transcorrido. Ou seja, ainda que você não tenha preenchido o requisito para ter direito a uma férias, que seria o período aquisitivo de 1 ano, mesmo assim o empregador, por ato unilateral, ou seja, ele tem o poder de decisão nesse caso, ele poderá lhe conceder as férias mesmo assim. Parágrafo 2º. Adicionalmente, o empregado e empregador poderão negociar antecipação de períodos futuros de férias mediante acordo individual escrito. O que é que a medida provisória está trazendo aqui? É que além desse poder diretivo do empregador de conceder as férias, mesmo não tendo um período aquisitivo de 1 ano, isso ele pode fazer de forma unilateral, ou seja, ele decide. Mas vamos supor que ele queira adiantar 2, 3 férias para o seu funcionário. Desde que o funcionário concorde, ele pode fazer um contrato ali, um acordo por escrito e antecipar 1, 2 ou até mesmo 3 férias consecutivas, que serão pagas depois, e depois o funcionário irá trabalhar sem o gozo de férias durante 1, 2 ou 3 anos. Ok, pessoal? O artigo 7º dessa mesma medida provisória diz o seguinte: durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregador poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área da saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais mediante comunicação formal da decisão ao trabalhador por escrito ou por meio eletrônico, preferencialmente com antecedência de 48 horas. Ou seja, aqueles profissionais da saúde ou aqueles profissionais que exerçam na sua atividade uma atividade essencial, essas pessoas, tanto as pessoas da saúde como as pessoas dessas áreas essenciais,
o seu empregador ele pode cancelar suas férias, mesmo ela... Ou seja, pessoal, o artigo 8º diz o seguinte: para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de 1/3 de férias após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina prevista. Ou seja, o que a medida provisória autoriza aqui? O empregador ele pode conceder as férias e ele pode fazer o pagamento normal sem um terço constitucional. E esse terço constitucional, quando é que o empregado irá receber? Até o último dia que ele teria o direito de receber o 13º salário. Nessa data, até essa data, o empregado estará autorizado a pagar o terço constitucional e não será obrigado a adiantar como é no estado normal da legislação em vigor. Olha só o que diz o artigo 9º. O pagamento da remuneração das férias concedida em razão do estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável disposto no artigo 145. O que é que a medida provisória inova aqui também durante esse estado de calamidade? É que pela legislação atual, pela CLT, quando você tem as suas férias marcadas, você precisa receber os valores antecipados. Não só os valores das férias, mas o terço constitucional. Mas aqui, como a gente já viu, o terço constitucional ele pode ser pago até o final do ano, que seria a data limite para o 13º salário. E também ela inova aqui que, além de você receber esse terço constitucional apenas no final do ano, esse pagamento dessas férias ele pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente. Ou seja, você vai receber como se fosse um salário normal. Ok, pessoal? Espero que tenha sanado aí a dúvida de todos sobre a matéria. Um abraço.